Olá, povo de Deus, eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Quem é vivo sempre aparece, né? Eu venho aqui comentar nesse vídeo sobre mais uma polêmica do mundo gospel, né? Que o mundo gospel tá pegando fogo, como sempre, não para, né? É uma polêmica que tá aí sobre o pastor Tiago Santana, ou Tiago Alicerce, como ele é conhecido nas redes sociais, né? Ele é aquele pastor que tem bastante... Ele é bem conhecido na internet, ele tem bastante vídeo aí. Então, Tiago Santana é aquele que faz várias denúncias sobre os falsos pastores, sobre os falsos profetas, sobre os mercenários da fé. Inclusive, ele fez um vídeo sobre a Camila Barros. Uma pregação que a Camila Barros fez, falou sobre dinheiro. Ele também é um que perseguia muito a igreja Bola de Neve. As igrejas pentecostais. Não toqueis no ungido de Deus. De onde o povo tira isso para justificar heresias dos pastores? Gente, olha, por isso é que muita igreja só prega o Antigo Testamento. Então, quando você ia contra um destes homens, era a mesma coisa que ir contra Deus. Mas isso é Antigo Testamento, Antiga Aliança. É uma sombra, uma verdade parcial. E as igrejas neopentecostais. Então é esse. Esse pastor é aquele fariseu hipócrita que Jesus fala, né? Que ele denunciava todo mundo, falava de todo mundo, mas ele era o mais sujo, ele é o mais sujo de tudo, de todos esses que ele denunciava. Se colocar numa balança, ele talvez não, ele pesa até mais do que esses que ele denunciava, né? É sobre o fariseu hipócrita. Estamos falando por aí desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar. O caso desse pastor foi praticamente igual ao caso de Davi. Teve adultério, só não teve assassinato, né? Não teve homicídio, essas coisas que aconteceu com Davi. Mas é mais ou menos parecido. E a gente vê que na Bíblia, o Davi, ele só assumiu o pecado dele depois que foi exposto. Porque o profeta expôs o pecado dele, não teve como mais esconder. E foi o mesmo caso desse pastor aqui, Tiago Alicerce, né? Então eu assisti aquele canal daquele Fuxico Gospel, apesar de eu não gostar desse canal, eu assisti a declaração, o pronunciamento da amante, né, desse pastor. Eu quero falar algumas coisas e trazer algo aqui importante para a igreja. Eu quero comentar aqui com vocês sobre a fala da amante, né, desse pastor. Teve um caso durante 18 anos. 18 anos não é assim, a pessoa caiu. Como as pessoas falam, né, que está na Bíblia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós somos sujeitos a cair. Nós estamos aqui nessa terra. Enquanto a gente não for tirado dessa terra, a gente está sujeito a cair no pecado. Em um pecado grave, talvez. Mas esse caso aqui não é qualquer pecadinho, não. Não é qualquer pecado. Um adultério, não. Apesar do adultério não ser um pecadinho, né? O adultério é uma destruição na família. Mas não foi assim, o pastor caiu. Não, ele não caiu. Na verdade, essas pessoas aqui envolvidas nessa situação, tanto o pastor como essa amante dele, nenhum deles era convertido. Esse pastor que estava aí na rede social, condenando todo mundo, julgando todo mundo, acusando todo mundo e denunciando todo mundo. É o seguinte, você tem um líder religioso com uma vida completamente incoerente com a mensagem do evangelho. Um camarada que vive de religião num nível socioeconômico completamente incoerente com o fato de que ele vive de religião. Tá? Então, falando de acúmulo de bens, ostentação financeira, enfim. E aí, às vezes, o crente lá da igreja, tá sentado no domingo, que contribui ali, ele tá vendo que o líder dele tá usando mal o dinheiro que ele tá entregando. Mas essa pessoa foi doutrinada na igreja a dizer o seguinte, não, meu papel é entregar para Deus. O que o líder faz é ele Deus. Mentira! Mas isso daí não é mentira. Você não é ser conveniente. Essa pessoa foi doutrinada a pensar assim, convenientemente. Por quê? O apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, eu tô dando meu dinheiro, tô vendo que o cara tá usando pra ostentar, pra ter vida de milionário. O que eu tenho que fazer? Parar de dar meu dinheiro e ir lá falar pra ele, só vou dar agora quando você estiver vivendo de forma coerente. Ele na verdade era um lobo, né, que estava infiltrado no meio da igreja, no meio das ovelhas, para tirar proveito dessas ovelhas, né?
Então, eu vi a entrevista que essa amante lá, essa mulher que teve caso com ele, deu lá para esse canal o Fuxico Gospel. Eu peguei algumas falas dela para me comentar aqui com vocês. Ela falou nessa entrevista que eles estavam tendo um caso durante 18 anos. 18 anos, assim, de idas e vindas, de vai e volta, termina e começa de novo. Foi esse tempo todo. Eles, não foi assim, a pessoa caiu. Não, caiu num pecado e tá, e confessou e deixou, não. Não é que a pessoa caiu. Ela estava vivendo na prática do pecado. Ela não pecou, ela estava vivendo a prática do pecado durante 18 anos. 18 anos é uma vida, é uma vida. Nesse tempo que esse pastor Tiago Alicerce esteve envolvido com essa amante dele, ele teve os filhos, né? Ele teve os filhos dele, ela teve filhos também com o marido. E tava essa bagunça no meio dessas duas famílias. Então, ela diz aqui que ela começou esse relacionamento com o pastor quando ela tinha 19 anos e o pastor tomava conta do grupo dos jovens. Eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, irmãs, principalmente as irmãs, que é casada aqui com líderes, com pessoas que tomam conta ali das coisas da igreja, funções ali do trabalho da igreja. Primeiramente, que pastor, líder, eles não têm que ter assim um envolvimento assim mais íntimo, ficar trocando conversa com as fiéis, com as ovelhas, tá errado. Independente se for homem ou mulher, tá errado. Ela fala nessa entrevista que o Tiago era pastor dela. O pastor já casado, né? Ela estava noiva. Ela teve um relacionamento com 15 anos. Ela já teve um relacionamento e com um noivo dela. O noivo tinha 25 anos. Eles tiveram assim, viveu aquele namorinho de jovens da igreja, né? Só que ali nos bastidores, esse namorinho pegava fogo. Não chegava assim a acontecer o ato em si desse namorinho dos dois. E aí, como ela começou a namorar muito jovem, aí como tava demorando para casar, eles começou a ter um relacionamento, assim, um namorinho mais picante. Não chegando aos finalmente, mas mais íntimo assim com o namorado. E ela fala que sobre essa questão dela estar namorando com esse rapaz, com esse noivo, aquilo ali foi despertando aquele desejo sexual nela. Na verdade, eu acho ela bem descarada, assim, bem cara de pau mesmo, nas falas dela, né? Mas eu ouvi muita verdade também. Eles não tinham relacionamento sexual, mas fazia de tudo. Eu não sei o que é isso de tudo, que ela disse, né? Isso é muito típico das menininhas da igreja. Só que ela fala sobre o julgamento das pessoas, sobre o acontecimento, sobre a vida dela e o que aconteceu na vida dela. Ela julga as pessoas, ela fala que as pessoas não podem julgar ela, que não sei o quê, né? Só que ela julga as menininhas da igreja, do jeito que ela fala, as jovenzinhas da igreja, tirando por base as atitudes dela. Ela julga as menininhas da igreja pela atitude dela, generalizando todo mundo, né? Como se todas as meninas da igreja fossem depravada e começasse assim, tivesse um relacionamento mais aflorado, mais um fogo estranho, né? Ela fala que acontece com muitas por aí, igual aconteceu com ela, né? Aí ela diz também nessa entrevista que eles namorando ali fazia de tudo, mas não mexia ali, lá, né? Nas partes. Só o rapaz satisfazia e ela não. Que a sexualidade dela nessa situação foi ativada, né? Ou despertou lá a sexualidade dela. Aí ela fala que ela ia adorar na igreja, né? Louvar, adorar, tomava a Santa Ceia e estava neste pecado sexual. Foi então que despertando esse sentimento, esse sentimento nela sexual, acabou que ela disse que foi motivada, atiçada, né, sexualmente. Na época que ela e o Tiago, que esse pastor começou o relacionamento extraconjugal deles lá, o adultério, a esposa do Tiago, desse pastor, já tinha acabado de ter o segundo filho. Olha só a gravidade da situação. Olha só o perigo também, igreja. Eles começaram a conversar pela internet. Pela internet, tá? Naquela época lá, quando surgiu, né, Orkut, aquele bem no comecinho da internet. Eles começaram a conversar. O pastor conversando com a menina lá, menina nova, né? E sem contar que esse negócio de pastor, de líder, tomar conta de grupos de jovens, não dá certo. Eu sempre falo sobre isso. Não dá certo. Uma hora vai dar ruim. E eu quero falar aqui para as irmãs, esposas de pastor, para vocês tomar mais cuidado, irmãs. Eu não tô culpando a irmã, tô culpando a esposa do pastor, não, jamais.
Se tem uma vítima nessa história, a única vítima foi a esposa desse pastor, né? Mas as irmãs precisam ficar mais vigilantes, sabe? Assim, principalmente as esposas de líderes, né? Dos líderes, ficar mais vigilante a respeito disso aí. De pastor de conversinha fiada com irmã, ou vice-versa, né? Só que ela fala também, essa amante do pastor, fala também que ela tem, hoje que ela tá mais madura, né? Como na época ela tinha 19 anos, ela era bem jovem, mas tinha uma certa maturidade. Ela confessa que aquilo ali ela sabia que estava errado, que era errado. Para vocês verem que uma pessoa com 19 anos já tem consciência do que é certo ou errado. Para vocês verem, na igreja evangélica, a pessoa só pode batizar a partir dos 12 anos, porque tem um pouco de noção, né? Tem um pouco de noção e consciência do pecado. Tem uma certa consciência do pecado, apesar de ser a pessoa tá saindo da fase de criança para pré-adolescente, né? Então, igreja, eu tô fazendo esse vídeo aqui, não é para, como diz, fazer fuxico, né? Que o fuxico já tá escancarado aí na internet, a polêmica, né? Mas é que eu quero alertar vocês, povo de Deus, a respeito desses lobos que estão infiltrados aí, sabe? Aí ela fala nessa entrevista dela que ela começou, né, quando começou lá o relacionamento deles, eles começaram a conversar pela internet. Hoje ela sabe que é errado, que o pastor não tem que ficar conversando com jovem, né, à noite ainda. E aí foi despertando, assim, aqueles papos, aquela conversa pela internet, começou já a ir para outro lado, até que foi consumado o ato, né, do adultério. E eu tô dando uma resumida aqui, porque é muita coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo. Então, ela tem consciência que a ovelha não tem que ficar de bate-papo com o pastor. Hoje ela tem consciência disso. Ela fala também que esses bate-papo do pastor, do líder, com a jovem da igreja, ela fala que era todo um cenário errado que acontece muito hoje, propício para uma queda. O cenário perfeito para uma queda. Quando eles começaram um relacionamento, ele falou que não era para ela contar para ninguém, porque ele preferia ir para o inferno do que a sociedade, que as pessoas soubessem do caso que ele teve com a ovelha da igreja, né? Com a irmãzinha lá da igreja. Por que esse tipo de pessoa age assim? Ele não, assim, essas pessoas agem assim, não é porque ele não tem nem amor na família, e nem amor nele mesmo, nem na própria alma dele. Essas pessoas agem assim, por que elas não querem perder a família? Porque elas querem um álibi social. O pecado cauterizou a mente dessas pessoas. Na verdade, eles querem viver essa prática, né? Viver no adultério, debaixo de um keto, e não quer que as pessoas descobrem, porque eles precisam passar aquela imagem de bom homem, de bom marido, né? Do sacerdote da igreja. Ele precisa manter o status diante da sociedade. Por isso que, por mais que está ali, né, cometendo o adultério, eles precisam manter aquele status, né? Principalmente na igreja, né? A igreja, para esse tipo de gente, virou... E ele denunciava esses mercenários, né? Para esse tipo de gente, a igreja virou simplesmente um comércio. Então, ele está lucrando ali com a igreja, com os fiéis ali, né? E ele precisa manter uma boa aparência de bom moço, de sacerdote, de bom pastor, de homem de família. Assim, é óbvio que ele não vai querer que seja descoberto, né? Mas como diz, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, né? Uma hora a casa cai. Ela diz nessa entrevista que ela ficou com ela ainda era virgem. Irmãos, povo de Deus, 4 horas da manhã, esse pastor na rua, sozinho na rua, saindo com essa mulher. Olha só a situação do mau caratismo da pessoa. Deixou a esposa lá com os filhos e foi sair com a amante. O cara que vivia linchando todo mundo na internet. Ele subia no altar, tendo um amante, a esse tempo todo, há 18 anos com essa amante, ele subia no altar e pregava sobre santidade como se nada tivesse acontecendo. Como se... É muito bizarro, igreja. Se nessa época, quando eles começaram, que eles saíram pela primeira vez, e
E aí que até essa moça, essa amante, né, ela quis confessar, ela confessou para as pessoas que ela estava arrependida, que ela confessou que estava acontecendo a situação, todo mundo taxou ela como louca. Como a louca, como a Jezabel da igreja, e, né, todo mundo foi cuidar do pastor, tratar do pastor, e ela ficou como a louca. Eu não tô passando pano para ela, porque aí foi todo mundo errado, porque ela não era nem uma inocente, nem uma coitadinha, nem uma criancinha, não. Ela tinha muito bem noção do que ela estava fazendo. Mas o mais errado de todos nessa situação é esse pastor, porque além dele viver esse tempo todo no adultério, ele ainda vinha na internet passar ele vinha passar aquela imagem de santidade que ele não tinha, que ele não vivia. Ele não vivia o que ele pregava. Isso é a verdade. E ele perseguia a igreja Bola de Neve, principalmente a igreja Bola de Neve. Mas essa amante, essa moça, falou que ela foi para a igreja Bola de Neve, que ela gostou, e que lá na igreja Bola de Neve foi revelado para ela, olha o que foi revelado para ela. Foi revelado na igreja que 6 vezes você vai errar, mas na 7ª você não vai passar. Foi quando aconteceu uma situação e tudo veio à tona, né? Quando foi descoberto e a esposa ficou sabendo e a esposa não acreditou. É isso que acontece nas igrejas. Quando a pessoa lá, a outra parte confessa, as esposas não acreditam. Os esposos não acreditam. Eles acham que a outra parte é louca e que os seus cônjuges os coitadinhos que foi injustiçado. Isso acontece sempre na igreja, sempre. A pessoa confessa aquilo que aconteceu, que está acontecendo, e a outra parte não acredita. Depois que descobriram que essa amante tentou revelar, eles ficaram envolvidos durante esses 18 anos, oscilando, né? Sempre nesse vai e volta, sai de vez em quando. Mas na grande maioria das vezes, era o pastor que procurava a mulher, a amante. Ele que ligava para ela e procurava ela. Só uma vez ela conta que ela procurou ele. Ela teve 4 filhos e no terceiro filho tinha uma dúvida pairando no ar se o filho era do pastor, Tiago, esse pastor. Então, até ele pediu para ela fazer um DNA para saber se o filho era dele. Olha para vocês verem a gravidade desse caso. Gente, é uma história tão mirabolante e tão bizarra e tão coisa de filme adulto que é muito louco isso aqui. É muito louco essa situação desse pastor. Agora, o ano passado, em 2024, eles voltaram a ter um caso, eles se reencontraram nesses vai e volta, né? Eles se reencontraram e voltaram a ter um caso, reataram o caso deles lá. E foi então que tudo foi desmascarado, né? Como diz aquela frase, se a máscara não cair, o Espírito Santo de Deus arranca. Arranca, gente. E nesse ano vai ter muitos escândalos. Vocês podem preparar, porque muita máscara vai cair. Esse ano, Deus vai limpar os altares. Os fariseus hipócritas vão ser desmascarados. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais igreja, mais virá os escândalos. O próprio Jesus disse, mas ai daqueles por onde vieram os escândalos. Vai vir. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que vocês já têm que preparar o psicológico e esperar, porque virão muitos escândalos ainda e muitos líderes desmascarados. Eu quero dizer dessa situação toda que todo mundo pega o exemplo de Davi. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi pecou, mas Deus perdoou. Davi pecou e Deus perdoou. Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. O pecado de Davi foi exposto. Deus mandou um castigo para ele. Ele perdeu, Deus tomou o filho do adultério, né? E veio as consequências por causa do pecado do adultério e da tramóia que ele fez para prejudicar o marido da mulher para tomar a esposa dele. Veio a consequência para Davi. Além dele perder o filho do adultério, que Deus não permitiu que eles criassem esse filho, ainda aconteceu que a espada nunca mais apartou da casa de Davi. A casa de Davi virou uma bagunça por causa do pecado do adultério e o pecado
desse pecado premeditado, dessa tramóia toda que o Davi fez para prejudicar o soldado dele lá. Não tirem esse exemplo de Davi. Não tirem esse exemplo de Davi e nem queiram seguir o exemplo de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou essa vez e arrependeu. Arrependeu de coração, porque Deus conhece o coração, Deus conhece a mente e o coração das pessoas. Então Deus viu que Davi arrependeu, de verdade. E só que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu vejo que essa moça, que é essa amante do pastor, ela tem muita dependência emocional por esse pastor. Criou uma dependência emocional e uma dependência sexual por esse pastor. Porque não foi um pecadinho que caíram em adultério. Foi um pecado que durou. Eles não caíram. Eles viviam na prática do pecado durante 18 anos. Entre idas e vindas. Então não é qualquer assim pecadinho. Mas eu quero falar para vocês, igreja. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Vocês lembram do caso da Isa Reis, da missionária Isa Reis? Que teve toda aquela polêmica, né? Ela também era outra, que metia o pau nas irmãs, nas pregações dela, nas pregações pesadas, chamando as irmãs de perigosa, a perigosa, que ela chamava as irmãs de perigosa, era ela. Ela estava falando dela mesma. Além dela ter caído no pecado do adultério, ela ainda teve um filho, é o que dizem por aí, né? Parece que já foi comprovado que o filho dela, o filho que ela teve foi fora do casamento desse adultério, né? Temos outro exemplo também nos dias de hoje, é o cantor Samuel Mariano, né? Teve toda aquela polêmica dele também, dessa situação sexual aí, né? De adultério também. E não deu em nada. Abafaram o caso. Todos eles estão cumprindo agenda, com as suas agendas lotadas, levando o dinheiro da igreja e nada aconteceu. Agora, quando é um coitadinho, uma pessoa simples, que não tem tanta assim, relevância para o mundo gospel, a pessoa fica lá de banco 6 meses, 1 ano, é excluído dos trabalhos da igreja, mas como a pessoa tem uma certa assim, influência, não dá em nada. Vai ser o que vai acontecer com esse pastor, Tiago Alicerce, não vai dar em nada. Quando abafar o caso, ele vai continuar. As últimas postagens dele do Instagram, das redes sociais dele, ele bloqueou os comentários, para ninguém comentar lá no vídeo, né? E tá com as suas redes sociais ativas, normalmente não vai dar em nada, igreja. Não vai dar em nada, porque a igreja já acostumou. A igreja já acostumou com isso. Numa situação de um pecado tão grave tão grave, de um pastor adulterando durante 18 anos tendo um amante, esse pastor, no mínimo, ele tinha que ser excluído dos trabalhos da igreja. E não pregar por um bom tempo. Ficar sem pregar, sentar lá no banco e ficar de banco. Mas não acontece isso nas igrejas. Acontece só com pessoas humildes. Mas esses que estão mais no auge, não dá em nada. Eles continuam, né? Só dão esperar a poeira baixar um pouco e continua como se nada tivesse acontecendo. Outro exemplo, o jovenzinho da igreja vai no cinema, pega na mão da menina da igreja, disciplina. O presidente já tem 4, 5 amantes, a secretária e uma novinha modelo que ele paga um apartamento caro porque ele tem muito dinheiro, recursos e tudo mais. Por que o menino lá vai ser disciplinado e ele vai vivendo essa vida na babesca e tá tudo bem? Porque ele já perdeu a conexão dele com a realidade, com a humanidade. Ele já incorporou o principado, a potestade. Ele já não é mais. Ele é sem ser. E ele, sem ser, é. Deixou de ser um homem de Deus para ser um tirano. Exatamente. Ele incorporou esse aspecto espiritual do cargo, do papel que ele exerce, que já não é mais ele, mas todas as forças que operam nele, às vezes contra a vontade dele, e às vezes para tornar o que ele está fazendo possível. Entende? Quando ele não está sendo mais direcionado por Deus, ele está sendo direcionado pelo diabo. É isso que está acontecendo nas igrejas. Só que a gente também não pode perder a esperança, não pode perder a fé, não pode deixar de congregar por causa desses escândalos, porque vão vir os escândalos. Então eu quero falar aqui para vocês, igreja, que a gente tem que se preparar. Preparar o nosso psicológico
para quando vier um escândalo desse tão grave, a gente já tá firme, não ser mais um menino na fé, né? A gente tá firme em Cristo, para que a gente não venha desanimar da igreja e desistir de seguir Jesus por causa dessas pessoas. E vai acontecer, não tem para onde correr. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais as coisas vão se apertando. E mais escândalos virão. E mais os altares vão ser limpos. E os líderes têm que limpar esse altar. Tem que limpar, não pode deixar essa bagunça. A igreja virar um prostíbulo. A igreja virar uma covil de salteadores. Não pode, igreja. As pessoas não podem aceitar essa situação. O cara enganou. Ele enganou a esposa. Ele conseguiu enganar a igreja. Esse tempo todo pregando e tendo um amante como se nada tivesse acontecendo. Pregando sobre santidade na maior hipocrisia. Enganou a esposa, enganou a igreja, enganou a amante e todas as pessoas da internet que ele passava aquelas mensagens de eu vou desmascarar os mercenários, eu vou denunciar fulano e ciclano e a bola de neve, mas não sei o quê. Uma psicopatia, um narcisismo. Ele pregava contra o narcisismo, ele batia de frente contra pessoas narcisistas e ele estava falando dele mesmo. Não, e o mais bizarro nesse vídeo que ela deu a entrevista lá nesse canal desse Fuxico Gospel, é que no final da entrevista ela foi dar um conselho para a esposa. Um conselho para a esposa. Não, ele é seu, o Tiago ele é seu, ele é todo seu. Que não sei o quê. E sempre passando um paninho para o Tiago, como se ela fosse a errada. Tudo bem, ela errou. Ela fosse errada, toda a culpa do mundo, ela carrega uma culpa muito grande, né, mas, assim, eu vi uma verdade na fala dela, ela reconhece que ela errou, e ela confessa que ela errou, só que também tem um problema, que o entrevistador lá, aquele cara do canal, pergunta para ela se tem possibilidade de ela ter uma recaída com esse pastor de novo, se por acaso ele procurar ela de novo. Ela falou que como ela é muito dependente emocional dele, pode sim ter uma possibilidade. Ela falou que precisa até de tratamento psicológico para desvincular dele. Tão grande é a dependência dela emocional e sexual também. Que ela se apegou nesse pastor. E é complicado, igreja. Mas eu vou falar para vocês, é melhor ser exposto nessa vida aqui, é melhor ter a vida exposta na internet para todo mundo do que a gente ser exposto no juízo final. Porque no juízo final não terá misericórdia. Não vai ter misericórdia, não tem para onde correr. Aqui, se a pessoa deixar o pecado, ela alcança a misericórdia de Deus. E ela é perdoada se ela arrepender de coração. Mas é melhor ser exposto aqui, porque no juízo final não tem mais jeito. Que esse povo possa se converter verdadeiramente, que esse pastor ele possa se converter, ter um encontro real com Jesus, porque ele não é convertido, ele não teve um encontro com Jesus, ele estava ali na igreja pregando e não estava vivendo o que ele prega. É por isso que o próprio Jesus disse que naquele dia vai ter muita surpresa, né? Porque muitos vão dizer, eu preguei em seu nome, eu preguei o evangelho, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu louvei o seu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. São esse tipo de pessoas que eles estão nos altares sem um pingo de temor, sem um pingo de temor a Deus. Então, e eu quero dizer para a igreja que vocês têm que vigiar, nós temos que vigiar. Não é deixar de ir para a igreja. Vou deixar de ir para a igreja porque a igreja só tem escândalo. A igreja só tem pecador. A igreja isso e a igreja aquilo. Não. A gente tem que continuar indo para a igreja, porque a Bíblia fala que a gente tem que congregar. Mas a gente precisa ficar vigilante, esposa de pastores. Todo mundo, esposa de bateristas, que o povo faz tanta piada, tanto meme, tanta coisa com baterista, né? Porque né, o assédio que tem o baterista também, os músicos da igreja. Então, a igreja, os irmãos precisam vigiar a respeito
Quando vê que tá uma situação ali muito intimidade, já tem que cortar a igreja. Tem que cortar para que não chega numa situação tão, assim, tão extrema como chegou essa situação e causa um escândalo tão escandaloso para o reino de Deus, para o evangelho. E é complicado, mas ai de quem vira os escândalos. É o que eu quero falar aqui nesse vídeo, que nós possamos ficar vigilantes a respeito desses fariseus hipócritas, mas que se eles não vir a se revelar o seu pecado, a confessar o seu pecado, Deus vai desmascarar. Deus vai desmascarar. Mas é melhor ser exposto nessa vida do que no dia do juízo. E é isso que eu quero falar para vocês, igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?